Toda honra e glória a Deus estar no ar, a primeira edição do Jornal Regional. Informação, credibilidade e destaques da região você encontra aqui. E vamos para o primeiro bloco. Solta aí o giro de notícias. Para tranquilizar vocês a respeito de um boato sobre um surto de meningite aqui no nosso município, ou um possível surto. Isso é mentira, é uma inverdade que está ocorrendo aí. A gente entende as preocupações das famílias, certo? Dos cidadãos em geral, mas nós não temos. Nós temos 3 casos confirmados em Sinop, algumas suspeitas em Sorriso e São José do Rio Claro, certo? Então, no Mato Grosso existe essa preocupação, pois tem alguns casos confirmados, mas aqui em Confresa nem suspeita de meningite. O que ocorre agora é o seguinte: nessa época do ano, nessa transição do período chuvoso para a seca, a gente tem realmente um aumento do número de infecções respiratórias, como infecções virais, gripe, pneumonias, porém nada nem perto de meningite. Então, a gestão em saúde de Confresa e a gestão municipal, ela tem extrema responsabilidade com a saúde da população. Agora nós vamos falar de um assunto sério e bem interessante, que tem entrado em destaque em todo o Brasil. A depressão é um assunto que deve ser levado a sério e a nossa repórter Karen Cavalcante fez uma entrevista com o psicanalista clínico Moadil Fernando para abordar o assunto. Acompanhe a matéria. Gestão pública e saúde emocional, 2 áreas que cada vez mais caminham juntas. Nosso entrevistado de hoje vive essa realidade na prática. Ele é vice-prefeito e psicanalista clínico e traz uma visão diferenciada sobre liderança, comportamento e sociedade. O que é a depressão sob o olhar da psicanálise? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar participando aqui com vocês e compartilhando um pouquinho aí do nosso conhecimento. Sou psicanalista clínico. E o que é o psicanalista? É o analista da psique. Nós trabalhamos com comportamentos, com as emoções e com a mente consciente, com a mente subconsciente e também com o inconsciente. Como diferenciar uma tristeza comum de um quadro depressivo? Bem, a tristeza, ela é comum. Todo ser humano, ele passa por esses períodos de tristeza. A diferença da tristeza com a depressão, a tristeza comum, é porque a tristeza, ela perdura por pouco tempo. Às vezes dura poucas horas, poucos dias ou poucas semanas. Já a depressão, como ela vem de um sentimento de culpa, de tristeza, de angústia, que perdura por muito tempo, então a depressão é uma tristeza, é uma angústia que vem se alongando por muito tempo, por meses ou até mesmo anos. E a tristeza é só um momento, um sentimento, uma emoção mais passageira, mais rápida. Existe uma relação direta entre depressão e o comportamento suicida? Sim, na maioria das vezes sim. Porque a pessoa, dependendo do nível de depressão que ela se encontra, ela não consegue enxergar a realidade, o nosso mundo colorido como nós vemos, né? Ela não consegue achar uma saída para aquele sentimento, para amenizar aquela dor. Então, muitas vezes, a pessoa ela toma esse tipo de atitude para sanar uma dor que está muito intensa, uma dor interna que ela não consegue externar ou colocar para fora. E existem também, em alguns casos, que alguém chega a tirar a sua própria vida, às vezes, num impulso de raiva, né? Onde ocorre ali um fluxo de adrenalina, muitos hormônios sendo explodidos na mente e a pessoa não consegue raciocinar ali na hora e ela acaba tirando a sua própria vida. Um exemplo disso acontece muito no Brasil, a pessoa que, por exemplo, tira a vida da esposa ou de um filho e aí ele está com sangue quente e o corpo está reagindo quimicamente ali e ela acaba tirando a sua própria vida. Só que se você olhar para o histórico daquela pessoa não estava em um estado depressivo. Quais sinais de alerta amigos e familiares devem observar? São vários sinais. Os mais comuns são isolamento, a perca da vontade de fazer as coisas. Antes, algo que era prazeroso para essa pessoa, hoje já não é mais. Na fala como, essa vida está muito difícil, tem horas que dá vontade de morrer, né? Excesso de sono demais ou excesso da falta de sono. Então, são alguns sinais que nós podemos ficar ativo, você está bem alerta
no meio da sua família, com um amigo, esses pequenos gestos, esses pequenos comportamentos podem ser, sim, algum sinal aí sinalizando que essa pessoa pode estar em um quadro depressivo. Como a psicanálise contribui no tratamento da depressão? Então, 95% das coisas que a gente faz e das coisas que a gente fala é de maneira inconsciente. Então, a psicanálise, ela é uma terapia de escuta. Quando o paciente chega até o consultório, o psicanalista ele vai ficar mais calado ou fazer algumas perguntas pontuativas e vai deixar a pessoa conversar, conversa livre. E dentro dessa linha, dessa conversa livre, a gente vai identificando os pontos, né, onde foi gerado algum trauma, alguma fobia no passado, e aí a partir dessa informação, na fala livre, associativa, a gente começa por aí. Lembrando que 95% das coisas que a gente faz e que a gente fala é de maneira inconsciente, ou seja, a gente não se dá por conta que realmente está falando aquilo. Então, numa simples conversa, a pessoa ela acaba falando dos seus medos, dos seus sonhos, dos seus traumas, das suas fobias. E aí, o psicanalista, ele identifica e após identificar, ele já começa com o tratamento, ressignificar, fazer uma regressão com essa pessoa, mostrar um outro horizonte para essa pessoa, um quadro em 360 graus, e assim são várias técnicas que são usadas para o tratamento desse paciente. Adil, deixa um recado para as pessoas que estão passando por esse momento, qual tipo de ajuda elas devem estar procurando? Lembrando a você que você nunca está sozinho. Por mais que seja o seu estado atual, lembre-se, tem sempre alguém que te ama. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Você pode estar procurando profissionais na área da saúde emocional, psicólogos, terapeutas, psicanalista clínico, o próprio psiquiatra, mas não deixe de fazer o tratamento. Gente, a cura do corpo, as enfermidades do corpo físico têm cura, então a saúde emocional também tem, só que você tem que se permitir. Às vezes é aquele sentimento, você fica assim, não, vai passar logo, é só um pequeno momento, mas isso pode agravar e às vezes você pode deparar em uma situação que você não consegue mais se abrir com ninguém, não consegue sair disso. Então, se você está sentindo qualquer sintoma que está perdurando, está tirando sua qualidade de vida, está mudando a sua rotina de vida, procure ajuda, não tenha vergonha. Em todos os lugares temos profissionais qualificados que irá te atender com muito amor e carinho e te mostrar novos horizontes. Às vezes aquilo que você não está conseguindo enxergar, esse profissional vai te mostrar sempre uma luz no final do túnel e tudo vai dar certo. Obrigada, Adil. Aqui é Karen Cavalcante, direto para o Jornal Regional. E agora vamos para um assunto descontraído. Vamos falar dela que já é sucesso, a Neguinha do Kauai. O que a Neguinha aprontou dessa vez? A Neguinha foi na feira de Confresa, quase não saiu de lá, gente, e fez uma matéria muito interessante para vocês. Acompanhe a matéria. Fala, meu povo, aonde eu estou, né, gente? Deixa eu falar pra vocês. Estou com o seu divino aqui, gente, a gente vai falar um pouco. Não é só você chegar aqui e comprar, não. Tem um trabalho pra chegar aqui a comida na mesa de vocês. Então a gente vai falar com ele agora, seu divino. E aí, tudo bem? Tudo bem. E o povo acha que é só estar aqui e levar pra casa. Eles acham que é fácil. É fácil? Não, no dia de sábado tem a colheita, você tem que colher, aí nós mexemos com queijo. Aqui tinha queijo. Aí você tem que levantar 3 horas da manhã, tirar o leite, arrumar o carro, colocar os trem dentro do carro, colher no sábado, né? Pra poder vir no domingo de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas nós estamos aqui já, na feira. Aí tem tudo uma logística, né? Você tem que plantar, você tem que colher, você tem que gradear a sua terra. Aí o povo acha que não, que é só trazer e vender, não. Tudo tem um trabalho. Aí nós estamos aqui na feira e nós não queremos sair não, nós queremos ficar para sempre aqui na feira. Aí os futuros filhos vão ficar na feira. Deixa eu falar pra vocês, gente, é igual eu falo pra vocês. O pessoal pensa que uma feira é só pegar aqui da mesa e levar pra casa. Não é bem assim, gente, porque tem todo aquele trabalho, né? E sem trabalho não consegue, né, Divino? Com certeza. Não consegue. E outra coisa, gente, eu falo por mim, a gente tem que sempre dar mais valor no trabalho do outro, gente. Porque o trabalho, eu já mexi com feira, 10 anos que eu fiquei com eles aqui, eu sei o que é trabalhar numa feira, eu sei o que é pra fazer as coisas e trazer pra uma feira. Então, por isso que eu falo, gente, então por isso que nós aí pra feira, pra conversar com as pessoas, né, Divino? E
horas da manhã? Acorda 3 horas da manhã para começar. Gente, 3 horas da manhã. E sabe o que é o mais triste? É quando a pessoa passa aqui na sua porta, aqui, você fala, quanto que é essa abóbora aqui? R$5 o pedaço. E sabe o que o pessoal fala? Tá caro. 4 meses para produzir. Tá caro. É igual eu falo, gente, tá caro. Como arroz branco. Vai plantar, pra você ver o preço que tem isso aqui, né? E a adubação, o preço que não tá, o saco de adubo. R$300 um saco de adubo. Aí vem o de cobertura, vem o de plantio, aí tem o petróleo do trator, tem seu serviço. Então não é só chegar e vender ou produzir. Então tudo tem um trabalho, né, para conseguir chegar aqui na feira para oferecer o produto para nossos clientes. É isso aí, gente. Então, igual eu falo pra vocês. Quer plantar? Vai plantar, mas eu quero ver se você vai colher, porque se você não fazer tudo que ele tem que levantar de madrugada para fazer isso aqui, você não consegue nada. Então, por isso que eu falo, fala meu povo, nós estamos por aqui. Agora vamos falar de autoestima e bem-estar. Karen Cavalcante entrevistou a doutora Jéssica, ela que é formada na área da medicina estética e vai falar um assunto muito importante para nós mulheres. Acompanhe. Hoje você vai entender que a estética vai muito além das aparências. Hoje estou aqui com a doutora Jéssica, especialista em medicina estética e pequenas cirurgias da face, que transforma a autoestima através de técnicas seguras e resultados naturais. O que te levou a escolher justamente o rosto como sua área de atuação? Existe algo simbólico nisso? Então, eu escolhi trabalhar com a face porque ela vem de uma dor minha. Eu iniciei a adolescência e a vida ali na faculdade com sobrepeso, então eu tinha meus incômodos no rosto, a bochechinha grande, junto com isso veio o envelhecimento. E aí eu me vi com poucas opções de tratamento, porque as maiores opções que a gente tinha, o que tinha de mais disponível estava em encher mais o rosto. Eu pensava assim, gente, meu rosto já é cheinho, eu vou ficar com o rosto ainda maior, ainda mais cheio. Então, eu escolhi trabalhar com a face por pensar que eu podia abordar a face de uma forma diferente, trazendo mais leveza, né, e beleza para a face, de forma diferente. Qual é o maior mito sobre procedimentos estéticos que você gostaria de destruir de uma vez? Então, o que eu vejo? Eu vejo muitas mulheres, principalmente, esperando estar com o rosto marcado, esperando as rugas aparecerem, esperando as quedas faciais virem para fazer procedimentos estéticos. Sendo que nós sabemos que o interessante é abordar de forma preventiva, né? Então, que a gente comece a cuidar do nosso rosto antes das rugas aparecerem. E esse é um mito, eu escuto todos os dias aqui no consultório. Ah, doutora, eu não fiz botox porque eu não tenho rugas. Então, vamos fazer o botox para não ter rugas, de forma preventiva. Além do botox, existem outros procedimentos, mas assim, a gente cita o mais comum. Então, o que eu gostaria de destruir? Esperar o problema para depois tratar. Então, vamos tratar de forma preventiva. Doutora, vamos partir para algo mais profundo agora. No dia a dia, né? Você está sempre vendo mulheres satisfeitas, insatisfeitas, mas eu gostaria de saber como que você diferencia uma paciente que está buscando uma transformação saudável ou que está tentando fugir de algo interno. Eu acho que essa pergunta foi muito pertinente, porque eu acredito muito que é isso que diferencia o profissional médico dos demais profissionais que atuam na área. Porque a abordagem, quando o paciente ele entra no meu consultório, não existe uma abordagem somente física. A gente faz uma abordagem emocional do paciente. É muito comum, gente, a gente está tentando fugir de problemas, né? E vir fazer procedimento estético ou buscar uma transformação externa, sendo que você está precisando realmente trabalhar ali o seu funcional. E o médico, o profissional da área da saúde bem capacitado, ele precisa ter essa visão. Então, entender que o paciente ele não é só externo, né? Entender que saúde ela está ligada a bem-estar emocional também. Então, quando você atende um paciente que você vê que o estado emocional dele não está em equilíbrio, você precisa, antes de procedimentos, a gente precisa encaminhar esse paciente para um tratamento e ter conversas francas, né? E eu acredito muito nisso. O paciente chega aqui, nunca é só uma avaliação, nunca é só uma avaliação facial. Eu avalio o paciente como um todo. Inclusive, já neguei pacientes porque a gente entende que aquele paciente ele não está bem. Que as escolhas que ele fizer naquele momento não são escolhas saudáveis, não são escolhas assertivas. E me sinto na obrigação de indicar aquilo que realmente traz resultados.
Você acredita que existe algo além da técnica, uma intuição, uma energia, um propósito, que influencia nos procedimentos estéticos? Acredito sim. Eu sou cristã e tudo que eu faço, gente, realmente eu acredito que tem a mão de Deus. Hoje eu recebo muitas pacientes, assim, que elas se conectam muito comigo por conta disso. E eu tenho certeza que no resultado ali não é só técnica. É permissão mesmo para você fazer o que você faz, dedicação, carinho com cada paciente. Eu vi que você tinha uma pergunta que perguntava assim, ela mexeu muito comigo. Ela perguntava se eu acreditava, se tinha algum caso que tinha me marcado. E são todos, todos. Porque eu me conecto de verdade com cada paciente. Aqui não tem, gente, aquele negócio de, profissional não se conecte muito, não. Eu me conecto mesmo. Eu tenho contato com elas, eu mando mensagem. Então eu acredito sim que além da técnica existe algo maior. E esse algo, né, chama de Deus, a presença do Espírito Santo no meu negócio, na minha vida e na vida das pacientes que me procuram. Mas, enfim, gostaria de agradecer essa participação, né? Agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, fiquei muito honrada com o convite de vocês. Muito obrigado, né, por esse espaço também de reconhecimento, a gente ficou muito grata. E eu desejo sucesso para vocês, né, no jornal que vocês vão lançar agora. Eu fiquei muito feliz, nossa região ela só cresce. E eu acredito que cada vez mais a gente tem profissionais mais competentes vindo para cá também, ajudar a gente a alavancar, né, Confresa é um polo hoje, eu fico muito feliz. Aqui é Karen Cavalcante, direto para o Jornal Regional. Gente, agora um assunto polêmico que está circulando no município de Confresa. A feira coberta. Nós vamos ouvir os feirantes. Vamos saber um pouco mais desse assunto? Acompanhe. A feira coberta de Confresa tem sido motivo de debate entre feirantes e autoridades. O espaço, que já está funcionando nas noites de quarta-feira, oferece uma estrutura com banheiros e área ampla. Apesar das melhorias, muitos feirantes ainda resistem à mudança. A principal preocupação é com a adaptação ao novo local e a possível queda no movimento. De um lado, a proposta de mais organização e conforto. Do outro, o receio de perder a clientela já fidelizada nos pontos tradicionais. A situação segue dividindo opiniões e deve continuar em pauta nos próximos dias, enquanto feirantes e autoridades buscam o entendimento. O problema de ir para a feira coberta, quando iniciou a feira coberta, eles procuraram a mim, como é que era, eu queria saber quantos feirantes tem. Eu falei, tem 180 feirantes. Aí falou que nós vamos fazer uma feira coberta. Eu falei, nós precisamos de uma feira de caber 180 feirantes. Porque é o que nós temos. Porque a feira é o seguinte, um dia ela tem 180, vai até 200. Aí cai, às vezes cai, aumenta, vem baixando, aumenta, às vezes. Porque a produção, porque a feira, você sabe como é que é a feira, né? Aí eles fizeram a feira. Nós fomos fazer um teste lá, não cabe, nem daqui para lá não cabe na feira. E o resto vai ficar onde? Outra coisa, eles não querem que fica um carro dentro da estação, dentro do fechado da feira. Tem que entrar lá, tirar seu produto, vir pôr o carro cá fora, onde? E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saídas. E lá nós vai ter só uma. Ainda é pro lado da BR. Lugar que passa tudo quanto é veículo de toda a toada. Como é que o feirante vai trabalhar com o povo num lugar que não tem condição de travessia? Aí não tem, aí é o caso. Ninguém quer ir para lá. Esse que você está vendo aqui, se tiver aqui 5 pessoas que querem ir para lá, é o máximo. Eu desde 96. Primeiro, lá não acomoda esse tanto de gente. Segundo, lá não tem chegada, só a BR. E a BR passa caminhão 24 horas. E as pessoas que têm criança, que nem esses meninos, vai atravessar um trem daquele lá, acontece acidente, né? Até quarta-feira, no dia que abriu lá, nós estava lá, uma mulher foi passar com uma criança segurando na mão, a menininha soltou a chinela. Se a mulher não tivesse segurado na mão da criança, a menina tinha voltado. A mulher segurou e arrastou e atravessou. Aí voltou e pegou a chinelinha. Aí eu suntei aquele trem e falei, esse trem aqui vai dar acidente bem aqui. Por quê? Os mercados maiores que tem aqui na beirada, eles fazem um encosto para poder você sair fora e entrar, né?
E lá não tem, lá você já vai chegar e vai ter que entrar ali. Então para nós achou que não tem futuro para nós. E outra, os locais que foram para os barracão já voltaram, Porto Alegre mesmo já voltou para a rua. Vila Rica acabou a feira, levou para o barracão, acabou também. Água Boa acabou também, que meu pessoal é de lá, da Água Boa. Então nós não queremos que acabe, porque tem 30 anos de feira. Nós não queremos que acabe a feira, principalmente essa de domingo aqui, né? As outras, se vocês quiserem levar para lá, tudo bem, nós não tá preocupados, porque as outras quase não dá gente mesmo. Mas essa de domingo aqui é tradição, feira de rua, nós gostamos de feira de rua. E nós tem 30 anos de feira, né? E conheçam agora a história desse café maravilhoso, que tem motivação, inspiração para todas nós mulheres e muita determinação. Conheça agora a história do Café da Rafa. Por trás do Café da Rafa. A Rafa, por trás do Café da Rafa, é mãe, né? Sou formada em administração de empresas, mas casei e falei assim, quero morar na roça, ter 3 filhos e ficar lá escondida. Mas a gente tem uns planos e Deus tem outros planos para a vida da gente, né? E aí, quando o João Pedro fez 4 anos de idade, porque eu tenho 3 filhos, né? A Ana Cristina 16, a Ana Luísa que vai fazer 12 e o João Pedro que tem 8. Tudo planejado de 4 em 4 anos, mas quando eu vi ele indo para a escola, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Foi quando surgiu a internet. E aí, eu nem pensava em trabalhar com café, jamais. Nunca passou pela minha cabeça, um dia eu vou mexer com café. Eu sempre fui muito cafezeira, muito. De ir na casa da minha avó, tomar café com a minha avó. E aí, de tanto eu postar, aí eu falei assim, gente, eu vou começar na rede social, né? Tava na moda, marketing digital, Sim. Lembra? Pois é. E aí eu falei assim, eu vou mexer com isso, trabalhar com seu celular dentro de casa, sem fazer nada. E eu só dona de casa, fazendo bolo, fazendo comida, enfim, né? Muito feliz também com aquilo. Mas aí eu falei assim, João Pedro vai estudar, a casa vai ficar tão vazia, pelo menos na parte da manhã eu vou arrumar alguma coisa que eu vou interter, que eu vou estar mexendo ali no celular. E aí foi quando surgiu o Smart Digital e eu comecei a fazer alguns vídeos no celular. Só que eu achava, assim, que não precisava aparecer. Falei, tudo bem. Aí falou, não, se aparecer, fica melhor ainda, porque gera mais credibilidade e tal. Comecei a aparecer. O pessoal começou a gostar da minha rotina, começou a gostar da minha família. E eu sempre falava, vou ali na minha avó tomar um cafezinho, sempre. Tô aqui tomando um café. E os meus seguidores começaram a me marcar muito com rios de café. Foi quando as empresas de café começaram a me notar. E aí, o meu Instagram crescendo. Comecei com parcerias primeiro, né? Até chegar. Então, assim, primeiro fui pro Café Viola e depois que o Três Corações me descobriu através de uma live que eu fiz com o Danilo, do Machadão. Aí, eu pedi para Deus, eu queria algo que eu pudesse ganhar dinheiro estando dentro de casa. Foi quando surgiu o Café da Rafa. Sim. Então, essa Rafa, né, que o café, ela é essa mãe, essa dona de casa, né? Eu acredito que sua história encoraja muitas mulheres, inclusive através da maternidade, né? Que toda mulher, toda mãe sonha em poder estar acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos, estar participando do dia a dia e ter essa flexibilidade de você poder trabalhar e acompanhar, né, o dia a dia dos seus filhos. É incrível. Então, eu acho que assim, o digital abriu portas para muitas mulheres poder desenvolver. Se tornou possível, né? Tornou possível a mulher desenvolver. A mulher se sentir realizada dentro e cuidando do seu lar dentro de casa. Porque não tem nada melhor, né? Porque eu não queria, na verdade, quando eu formei em administração, em administração de empresas, eu falei, eu quero ficar em casa, eu quero curtir a maternidade, E eu acredito que a maior empresa que a gente tem é o lar da gente. Sim. Ali começa a maior administração, né? Então, eu não acho que estava em vão eu estar em casa, né, administrando tudo aquilo. Mas eu falei, quando o João Pedro foi estudar, eu falei assim, mas eu não quero
ficar o dia todo fora, eu quero acompanhar, eu quero estar em casa, normal o emprego que eu entro. E o digital, ele possibilita isso, né? Sim. Proporciona isso pra gente. Exatamente. Então, para vocês mulheres, né, é possível sim Exatamente. se sentir realizada no seu ramo profissional e cuidar do seu lar. Dentro de casa. Colocando Deus à frente, tudo é possível. Exatamente. Quais foram as maiores dificuldades no início? Exatamente isso, assim, porque eu tinha um sonho e o meu público, né? Então, o Café da Rafa, ele foi pensado totalmente, exclusivamente para minha rede social, para os meus seguidores, né? Porque foram eles que despertaram isso em mim. E eu pensei, para quem que eu vou vender esse café? Para os meus seguidores, né? Então, é um desafio, né? E eles super me abraçaram, né? Começaram a comprar. Então, quando chegou o Café da Rafa, que eu lancei ele na minha internet, os meus seguidores foram os meus primeiros clientes. Eles abraçaram, Abraçaram, né? Totalmente. Essa pergunta, eu acredito que deve ter muita gente curiosa para saber. Vê. Como é feito o processo do Café da Rafa? O Café da Rafa, o que acontece? Quando eu resolvi mexer com café, que como eu te falei, o café é algo preparado por Deus, né, pra mim, eu falei, agora eu preciso buscar o melhor café que eu já tomei na minha vida. E eu sempre tive, quando eu era criança, eu acredito que muitas pessoas, eu falei, eu quero um nome simples e que as pessoas falam, é o Café da Rafa, sabe aquela coisa, né? E então, pra mim, é o melhor café que eu já tomei na minha vida. E remete a memórias da infância. Sim. E eu digo que foi uma jogada de marketing muito bem feita, colocar o seu nome no seu café. Foi algo bem pensado. Eu achei o máximo, gente. Nossa. Porque as pessoas da Rafa, né? Mas é porque assim, como o Café da Rafa surgiu pelos meus seguidores, como eles me conhecem, a Rafa. Então o café é de quem? É o Café da Rafa. E aí juntou, né? Ficou muito legal. Juntou o útil ao agradável. Exatamente. Ficou perfeito. E o que você não sabe, que às vezes muitos seguidores não sabem, quando chegou essas 300 unidades, eu falei assim, eu já não investi, porque para você fazer uma embalagem é muito caro. Essa embalagem que tem agora do Café da Rafa. Então veio em pacotinhos assim, transparentes, tá? E eu e a minha família, meu marido, meus filhos, a gente pregava o adesivo no pacotinho. Mandava fazer o adesivo na gráfica e tava fácil, né? Só 300 unidades, estava tranquilo. Tem muitas ideias que eu quero fazer, locais. O Café da Rafa, eu já vendo ele para qualquer lugar do Brasil. Inclusive, pessoas de Portugal, Estados Unidos, eu já mandei Café da Rafa para eles também, não só no Brasil. Mas eu quero expandir cada vez mais e que outras pessoas e outras tenham acesso, né? Fazer várias ações de marketing, então tem muita coisa ainda para... Né? Em breve, quem sabe, lançar linhas, né, de outros cafés, enfim, de cappuccino, filtro, eu já tenho um projeto do filtro, do Café da Rafa, enfim. Então, aí já é um spoiler de primeira mão que Exatamente. Olha, eu tenho várias aposentadas que me seguem, que gostam de um cafezinho também, que tá lá fazendo o crochê, tá bebendo o Café da Rafa, né? Então, assim, eu tenho um público mais novo, né, também. Então, é um público que... Com certeza, a história da Rafa deve estar inspirando várias mulheres, né? Uma mulher que sonhou, persistiu e deu certo, e tem dado certo. E eu gostaria de saber qual conselho você daria para outras mulheres que também sonham em estar realizando também, entrando nesse universo do empreendedorismo? Só vai, só acredita, não tenha vergonha. Ah, mas eu não sei gravar, eu também não sabia. Nunca pensei também, não fiz curso, não foi uma coisa assim, nossa, eu vou mexer com isso. Não, sabe? Cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem seu jeito e o que as pessoas estão precisando cada vez mais de pessoas verdadeiras e únicas mesmo, não a cópia, né? Porque cópia tem muitas.
Seja você, vai ter alguém que vai se inspirar em você, que vai gostar de você do jeito que você é, e só vai, sabe? Grava com o celular, que não tem um iPhone, não tem problema, eu também não tinha. Eu comecei a gravar num celularzinho, smartphone, que eu nem dava moral para telefone, sabe? Não, era minha mãe e meu marido que me ligava e pronto. E quando é a escola dos meninos, né? Só. E hoje, né, as coisas... Então, aí conforme você for crescendo, sabe, começa, vai no Instagram, grava vídeo, você não paga nada por isso, né? Ah, vão me julgar. Problema, todo mundo julga todo mundo. E vai, sabe? Então, Rafa, o que eu tenho a dizer, parabéns pela sua trajetória, muito sucesso, tenho certeza que vai expandir sua marca, já é sucesso, né? Muitas mulheres também, vai servir para muitas mulheres de inspiração sua história. E assim, agradeço pelo convite, pelo momento, por estar dividindo conosco, né? A história do Café da Rafa. Muito obrigada. Eu que fiquei muito lisonjeada, muito agradecida. Conte sempre comigo, né? Sempre que precisar. E assim, espero que realmente, né? Essa entrevista, tenho certeza que vai tocar quem precisa tocar e vai inspirar quem precisa inspirar, né? E é isso, gente. A gente é assim, é um dia de cada vez, uma construção. Errou hoje, amanhã a gente acerta e vamos embora, sabe? E muito obrigada, sucesso total no jornal de vocês, né? Muito feliz de estar participando dessa primeira edição no jornal regional, tá, gente? Aqui é Karen Cavalcante, direto do Jornal Regional. E essa é a nossa primeira edição do Jornal Regional. E para acontecer essa edição, nós temos uma equipe, né? Não é só eu que estou aqui falando para vocês. Então, a gente tem uma equipe que faz todo esse trabalho por trás das câmeras, na frente da câmera. Eu vou apresentar para vocês hoje, nessa primeira edição, quem são essa equipe. Entra, Karen Cavalcante. Karen, hoje a gente está dando início à primeira edição do Jornal Regional. É um prazer ter você com a gente nesse projeto. Você que é repórter, entrevistadora, videomaker, às vezes filma também. Então, assim, hoje a gente está se entregando de corpo e alma e a gente agradece as pessoas que estão dando essa oportunidade para a gente, né, Karen? Sim, agradeço pelas portas abertas, pelas pessoas que estão recebendo o convite com muita alegria, né? Essas pessoas que têm confiado no nosso trabalho, nos dando essa oportunidade. É uma gratidão, uma honra. É uma enorme satisfação estar podendo passar para vocês essa credibilidade, essas informações, tanto conteúdo enriquecedor. E fiquem conosco para acompanhar, né, essas informações. E fiquem conosco para acompanhar as nossas edições do Jornal Regional. E agora é a vez dela. Vou apresentar ela, que todo mundo já conhece, Neguinha do Kauai. Chega para cá, Neguinha, venha para cá. Neguinha, a gente está muito alegre de ter você nesse trabalho, né? E quando eu precisei de alguém para fazer esse quadro, que é o quadro que é no meio do povo, com alegria, eu pensei na Neguinha. Porque falar em Neguinha é falar em povo, né, Neguinha? É isso aí, gente, de falar. Primeiro, é um privilégio fazer parte, né, gente? Quem diria Neguinha do Kauai fazer parte de um jornal regional daqui de Confresa? Gente, é um privilégio, né, primeira coisa. E falar também, gente, que eu já... Essa fala que ela me deu já é minha, né? Fala meu povo. Por quê? Porque eu já sou do meio do povo, né? Pra quem não sabe, eu trabalhei 10 anos na feira, gente. Então eu já conheço tudo de gente. Eu adoro estar no meio do povo. Se tiver uma folia, pode ir lá que eu tô lá dentro. Então é um privilégio. Gente, vocês vão ver muita coisa boa, gente. Ó, vocês vão ver. Lembrando que não é só de Confresa, né, Neguinha? É de toda a região. Então a gente vai estar chegando aí na tua cidade aí. Se prepara na feira, na rua. Se prepara que a gente vai chegar até você. É isso aí, gente. Então, Deus abençoe. E logo eu vou chegar a sair, né? O jornal. E vocês ficam ligadinhos, vai ter coisa maravilhosa. Gente, eu já tô empolgada. E agora eu vou apresentar para vocês uma das partes mais importantes do jornal, né? Que é a parte da filmagem e da edição. Chega para cá, Alisson. Gente, essa é a parte mais importante do jornal, onde acontece a filmagem, a edição. É a pessoa que fica ali por trás das câmeras, que colhe tudo, que dá as dicas. E o Alisson, ele está fazendo parte hoje da nossa equipe. Alisson, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Ele também que é novato aqui no Mato Grosso, na nossa região. Para a gente é uma satisfação ter você nesse trabalho, viu, Alisson? Nossa, eu também agradeço muito a Deus, agradeço a vocês por fazer parte dessa família maravilhosa, né? Estamos aí para somar, né? Fazer um trabalho de qualidade. E vem muita novidade por aí.
E temos uma pessoa também bem especial que faz parte da nossa equipe, que é a Michele. A Michele, ela não mora aqui, né, no município. Ela faz um trabalho meio que de longe, meio que de perto, mas é muito importante também. Ela tem controle da administração, ela faz edição e ajuda a gente no que pode. Então, Michele, muito obrigada também. Seja bem-vinda à nossa equipe. Essa foi a nossa primeira edição do Jornal Regional, né? Nós estamos muito felizes. Dizer para você que foi fácil, não foi, não é. Porque tudo no início, né, não é fácil. Mas a gente está aqui lutando, correndo atrás das notícias, das informações, de conteúdos para passar para vocês, né? E é muito importante isso. E é importante também que você esteja nos acompanhando. Da onde quer que você esteja, do seu trabalho, da sua casa, de qualquer município que você esteja, porque nós vamos estar indo, principalmente nos municípios da região aqui do Araguaia do Mato Grosso. Então, acompanhe nosso trabalho, acompanhe a história da sua cidade, acompanhe todas as novidades da região do Araguaia.